Bem-vindo à aula de hoje. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais ainda em Material App. Eu quero te passar os conceitos para você entender o volume de ferramentas, de widgets que nós temos disponíveis no Flutter. A gente tem uma ideia macro disso, que é muito importante para a gente já ter uma visão do que a gente vai poder fazer de aplicativo. Vamos falar um pouquinho então da Material. Lembra que a gente fez um import package Flutter Material no começo? Material, né? Em português. Aqui, quando você vai, se eu for em cima aqui da Material e colocar o botão direito, Go to Definition ou F12, eu vou na definição da classe Material. Então a gente vê um copyright do Flutter de 2014, então já é uma classe utilizada há algum tempo. Qual foi a ideia de ser feita a Material? Cada celular ele tem um tamanho de tela. Cada celular tem um modo diferente. Então o celular ele pode estar em pé ou pode estar deitado. Nós temos os tablets, inclusive nós temos os notebooks baseados em Android. Então como resolver isso? Organizar a tela de uma forma que, conforme a tela mude, tudo se organize, sem você depender de um tamanho fixo. Essa é a ideia da Material. Ela faz toda a parte de cálculo, inclusive, para renderizar da forma mais rápida os elementos na tela. Então, quando a gente vê aqui esse import, o que ele está fazendo? Ele tem um library Material, que é o nome da biblioteca, e ele dá uma série de export. Então, a gente tem um import, então ele vai exportar essa série de arquivos. Então, olha só quanto arquivo a gente tem aqui, inclusive, né? Quando a gente utiliza um teste, por exemplo, como ele sabe renderizar isso? Ele procura se tem o teste disponível. Então, olha que interessante, né? A gente vê assim, ó, teste buttons, teste select, teste, ó, tudo sobre texto aqui, ó, nessa parte, inclusive. A funções de tempo também, de datas, de style, tudo aqui na Material. Então, é isso que a gente está fazendo quando a gente dá o import aqui no nosso main da Material. Mas o que é a Material? Como eu visualizo isso? Nós temos um site, vou mostrar agora para vocês. Eu estou reduzindo aqui, né, para a gente poder ver. Material.io, então aqui é o site onde você tem toda a informação. Eu aconselho você, depois que assistir esse vídeo, também navegar um pouco para olhar mais os componentes. Então, tudo é um componente a partir de agora. Então, a gente tem toda a informação neste site. Vou traduzir para português para a gente já ver, né? Era em português aqui neste vídeo. Crie produtos bonitos e utilizáveis usando componentes de materiais para Flutter, uma estrutura de interface móvel para o usuário. Então, nesse site da Material, a gente já tem a lista, inclusive, dos widgets disponíveis. Então, tem toda a parte de documentação, olha que legal. Você tem tudo aqui, ó, inclusive, né, alguns tutoriais para noções básicas da Material, tá? Estrutura de layout, temas, cor, movimento. Aqui é mais para te dar a primeira visão dele. Aqui você vai ter então o Flutter, né, o menu Flutter, ok? A Material, o que ela vai fazer? Ela vai renderizar o seu componente para Android, para iPhone, para iOS, né? Também para desktops e também para web. Então ela que vai fazer, quando você coloca um texto, ela que vai transformar esse texto para cada um dos dispositivos, adaptado a cada tamanho de tela. Então a gente tem aqui Flutter Red, Android, iOS e Flutter, e a gente tem os componentes também listados aqui ao lado. Olha que legal. Então você vai ter todos os componentes disponíveis aqui. Isso aqui é para referência, bem legal você conhecer. Queria te mostrar já aqui, olha só, todos os componentes aqui. E aqui componentes da Material são blocos de construção interativos para a criação de uma interface do usuário. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar no App Par, barras de aplicativo superior. Vou pegar esse exemplo. Ele vai te dar como utilizar aqui, né? É tipo um help que vai te facilitar bastante. Então eu quero também nesse curso que você, além do aprender, você tenha mais conhecimentos para estender isso, né? Para você ter caminhos. Eu vou te dar, além da informação, o caminho também para você consultar caso você precise, além dos vídeos, né? Então o uso, né, barra de aplicativo superior fornece o conteúdo e ações relacionadas à tela atual. É usado para branding, títulos, navegação e ações. Olha que legal. Mostrando para você a anatomia dela, como funciona. Você vai ter aqui, olha só, o recipiente, onde ela vai
conter, o container, né? O ícone da ação, o título da página e ícones que você pode colocar. Aqui são os comportamentos dela, então vai te dar uma informação quando você rola, né? Você pode falar assim, se eu rolar, ele te dá o exemplo, se eu rolar o aplicativo, eu quero que ela suma, como mais detalhes disso, né? A barra de ação contextual, você pode colocar uma barra de ação para cada tela, inclusive, né? O tema dela, você pode mudar o tema também, então tudo isso na Material, tá? A Material vai conter todos esses elementos, inclusive como fazer da melhor forma para iPhone, como fazer da melhor forma para Android, tudo isso contendo aqui na Material. É isso que eu queria trazer para vocês. Então, no vídeo de hoje eu quero que você navegue também para conhecer mais os componentes, tá? Aqui é uma parte mais básica e teórica, mas é bastante importante, né? Para você já ter uma ideia dos componentes que a gente vai falar e implementar vários deles no curso. Então, eu queria te passar essa informação. Agora, voltando agora para o nosso Visual Studio Code. Agora que a gente já conhece a Material, a gente vai usar um widget mais básico dela para construção de tela, o widget Scaffold. O Scaffold, como ele funciona? A gente vai colocar aqui no Home, nosso Home, Material Home, ele funciona da seguinte forma, Scaffold com 2 Fs, a tradução dele seria andaime do inglês. Então a gente abriu ele aqui, ok? E eu vou fechar ele aonde? Eu vou fechar ele antes do Material App. Então eu coloco um fechamento aqui, ó, adicional, vírgula, prontinho, tá? O nosso Scaffold, a gente colocou, tudo isso está dentro dele, todo esse código antigo está dentro dele a partir de agora. Ele tem 2 parâmetros principais que a gente legal conhecer. O AppBar, 2 pontos, né? Esse parâmetro, ele está esperando o que aqui? Ele está esperando um widget que vai nos dar a barra do nosso aplicativo. Então a gente usa o app, letra maiúscula, bar, ok? Chamando o widget bar agora, passando para ele o que? Eu quero passar o título do meu aplicativo. Aqui a gente pode colocar ícones, uma série de coisas na nossa barrinha do aplicativo, ok? Então a gente vai passar aqui um title, que é o que é esperado, que é um widget. Que widget? Texto. Então a gente começa um texto aqui chamado aplicativo Olá Mundo e coloca uma vírgula depois. Então aqui que a gente fez, nós definimos o título da nossa aplicação. Ele funciona da seguinte forma, o AppBar é a parte de cima, ele precisa do que agora? De um corpo, então a gente coloca um parâmetro body, corpo, e esse parâmetro é o próprio center. Então ele pode formatar automático, estou colocando para a gente entender o que a gente fez. A gente fez o seguinte, a gente chamou um scaffold com 2 parâmetros, AppBar e body. O AppBar chamou um próprio AppBar passando isso daqui, e o body é nosso center, que a gente já conhece, é o que a gente tem aqui internamente. Olha que legal. Nosso aplicativo já usando a Material, o Scaffold. Olha que interessante. Temos já o aplicativo Olá Mundo. Mas você vai falar para mim, cadê meu texto? É por quê? Porque o fundo do aplicativo é white e a cor também é white. Então eu vou mudar a cor para black, tá? Eu estou trocando a cor do nosso texto para a gente ver juntos aqui. Então, trocando a cor do aplicativo para black, Olá Mundo. Eu quero passar nessa imagem o conceito de widget para você. Então a gente vai ter aqui o primeiro Run App rodando Material App. O Material App ele vai ter uma propriedade chamada Home, que ele vai chamar um Scaffold. Então ele está chamando no Home dele Scaffold. O Scaffold, aqui dentro ele já tem 2 propriedades, o AppBar e o Body. Olha que interessante, então o AppBar e o Body. No AppBar ele vai chamar um próprio widget AppBar, passando como title do widget o texto. Então repare, o widget texto está aqui, ó. Ele passou como parâmetro para o widget AppBar, que passou para o Scaffold. E aqui o Scaffold também tem uma outra que é chamada Body. Então olha só, o Body recebe um center, com o filho dele, o center tem esse parâmetro filho, que você pode passar várias coisas, ele vai receber um outro texto. E esse texto, que é o Olá Mundo, né, que é a primeira parte aqui e a primeira parte aqui, ele também tem um outro parâmetro aqui chamado Style, que a gente usou, que é um outro widget, Text Style. Então, essa forma é bem interessante, porque primeiro que você tem um reaproveitamento de widgets, né? Você tem, por exemplo, o Text Style, você pode utilizar em alguns outros locais, além desse local aqui. E também o texto, você pode usar tanto ele de uma forma mais básica,
quanto uma forma mais definida, tá? E aqui segue bem parecido mesmo com o CSS, né? Font size e color aqui. Mesmo as cores, né? Colors, ponto. Você tem acesso a todas as cores já, inclusive muitas pré-definidas com nome mesmo, né? Black, white, branco, preto, azul, vermelho. Então isso facilita muito. Você não precisa saber o código, né? Do preto, ou do branco, ou do vermelho. Você pode até usar direto aqui. Então o colors aqui também é uma outra chamada que ele foi feito aqui, né? Então você vai aumentando essa árvore aqui. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês o conceito aí, realmente, da parte de widgets, e para você ter uma ideia do que ele está fazendo, uma árvore aí, para ter uma ideia do que ele está fazendo aqui no aplicativo. Curso desenvolvendo aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.